está do lado certo, como os intelectuais, democratas, socialistas, comunistas, PMDBistas, pepistas, deputados e deputadas do Rede, do próprio DEM e do PSDB, que muitos estão indecisos. Aqueles sanguinatários da frente parlamentar que foram constrangidos a dizer que estão a favor do impeachment, na última hora ficarão a favor da democracia. Quero convocar Vossas Excelências, deputadas e deputados, e quero dizer para o movimento de rua, para esse movimento histórico que hoje sustenta a democracia, o impeachment, o golpe não passará. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas e todo o povo brasileiro que acompanha esta sessão na Câmara Federal. O que está acontecendo neste momento é uma tentativa de um golpe parlamentar. Não só um golpe parlamentar, ele tem raízes na imprensa, ele tem raízes no empresariado, mas um golpe parlamentar. Por que um golpe parlamentar? Querem um golpe parlamentar para mexer na Constituição e desconstruir e desconstituir direitos do povo brasileiro que estão na Constituição Federal. Não conseguiram realizá-lo por eleições. A oposição, desde 2001, não vence eleições no Brasil. E ela agora quer voltar ao poder numa conspiração através de um golpe parlamentar. E eu vou dizer por que um golpe parlamentar. Eles querem tirar sem ter previsão constitucional. Não tem previsão constitucional. Em primeiro lugar, o Constituinte de 88, ele definiu que o sistema de governo no Brasil é o sistema presidencialista. O sistema presidencialista. Foi derrotado o parlamentarismo na Constituinte, mas os parlamentaristas quiseram um plebiscito, e esse plebiscito foi realizado em 1993. E em 1993 o povo brasileiro disse: nós queremos o presidencialismo, por 55% dos votos, e apenas 24% dos votos disseram que queriam o parlamentarismo. Como se tira um presidente da República no presidencialismo? Se tira por morte, substituição de um presidente da República por morte, por renúncia, por novas eleições ou pelo impeachment. Dilma Rousseff teve 54 milhões de votos do povo brasileiro nas eleições de 2014. A oposição não se conformou e, desde então, busca impedir o governo de governar, busca desestabilizar o governo e agora quer retirar o governo. Mas esta hipótese constitucional do impeachment não se configura em relação à presidente Dilma Rousseff. Por que não se configura? Ela é acusada nesse relatório que não tem base jurídica, o relatório inepto do deputado Jovair Arantes. Nesse relatório ele acusa a presidenta Dilma Rousseff de ter editado 6 decretos sem autorização legislativa. Ela teve autorização legislativa. O artigo 4º da Lei Orçamentária Anual dizia que poderiam ser feitos remanejamentos mediante decretos, desde que não mudasse a meta fiscal. Ora, ela contingenciou o orçamento, fez remanejamento sem ampliar despesas, não alterou a meta fiscal e só alterou a natureza das despesas. E esses decretos foram filtrados sobre a sua legalidade por mais de 20 órgãos públicos. Igualmente, o vice-presidente Michel Temer editou decretos semelhantes a esses. E esses decretos não só são legais, constitucionais,
como são decretos meritórios. Foram recursos destinados às universidades federais, à investigação da Polícia Federal e a outros poderes, como a construção de um fórum trabalhista em Minas Gerais. Portanto, esses decretos estão regularmente editados. Não há qualquer problema. E nas contas de 2015 do Tribunal de Contas da União, eles sequer foram analisados. A segunda denúncia do relatório é que, no Plano Safra, a natureza daquele contrato teria sido uma operação de crédito. E não é uma operação de crédito. São contratos de prestação de serviços para financiamento da agricultura familiar, que prevêem o pagamento naquela data, mas também prevêem punições e penalidades para eventuais atrasos. É como se uma pessoa, locador e locatário, no dia do pagamento do aluguel, não pagasse e atrasasse com as penalidades do contrato. Portanto, não é operação de crédito. Mas essa acusação que chamam de pedaladas, eu desafio algum brasileiro a encontrar esse termo em qualquer legislação brasileira. Não há o termo pedaladas no ordenamento jurídico brasileiro. Essa é uma linguagem esportiva, é uma linguagem de palanque, mas não é uma linguagem jurídica. Mas pasme, senhores, não, esse contrato do Plano Safra, ele é gerenciado pelo Conselho Monetário Nacional. Ele não tem qualquer relação com a Presidente da República. Portanto, atribuíram a ela responsabilidades que não são dela, como essa da gestão do Plano Safra. Senhores e senhoras, o relator, Jovair Arantes, nomeado por Eduardo Cunha, ele disse no seu relatório que tem dúvidas, mas por isso pede para prosseguir. Ora, ela não praticou o crime. Ela é honesta. Aqui se falou da Operação Lava Jato, ela não foi sequer acusada de qualquer ato ilícito na Operação Lava Jato. Ela tomou todas as providências. Quem é réu na Operação Lava Jato é o presidente da Câmara, que coordena esse processo de impeachment e quer alçar a condição de vice-presidente da República. Mas Dilma Rousseff é honesta. O que diz a Constituição brasileira sobre crimes de responsabilidade? A Constituição brasileira diz: para se ter impeachment do presidente tem que existir crime de responsabilidade. O que diz o artigo 85 da Constituição Federal? São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Dilma não cometeu qualquer crime, não cometeu crime de responsabilidade e, menos ainda, atentou contra a Constituição Federal. Quem atenta contra a Constituição Federal, quem atenta contra a democracia brasileira, quem atenta contra o povo brasileiro, são exatamente aqueles que propõem o impeachment da Presidenta da República. Esses atentam contra a soberania popular, porque na nossa Constituição não há o instrumento do recall para retirar eventuais governos que têm baixa popularidade. Não existe o voto de desconfiança que é próprio do parlamentarismo. Na nossa Constituição, o impeachment tem que preencher as bases legais para se tirar um presidente da República. Portanto, não há morte do chefe de Estado, não há renúncia, não há novas eleições e não há impeachment. Isso aqui não é impeachment. Isso é golpe parlamentar que estão promovendo contra a sociedade brasileira, contra o povo brasileiro, querendo retirar do povo brasileiro o seu poder de eleger
o presidente da República depondo um presidente legitimamente eleito, substituindo pelo golpe sem base jurídica. É isso que se tenta, mas não vão conseguir. Não, essa conspiração da elite brasileira com parte da mídia e com parte do parlamento é podridão. E da podridão não nasce o novo, da podridão não nasce esperança. Sem legitimidade não se pode querer governar o Brasil, e a legitimidade vem das urnas. E é por isso que o programa dessa coalizão é um programa para tirar direitos. Um programa de retirada de direitos nunca teria aceitação popular. Por isso não ganha eleição, por isso não vence o pleito. Querem tirar na mão grande, no tapetão, mas no domingo o povo brasileiro nas ruas, o povo brasileiro nas redes, o povo brasileiro, os juristas brasileiros, o povo da cultura, os intelectuais, os operários, os camponeses, não permitirão, junto com uma base muito forte desse parlamento, que se perpetue esse crime contra a presidenta. E termino falando 3 questões. Primeiro, segunda-feira será promovido um diálogo nacional sob o comando de Dilma Rousseff. Em segundo lugar, senhores parlamentares, hoje nós votamos aqui como juízes, e os juízes olham os fatos. Os fatos desses autos são esses 6 decretos e são essas ditas indevidamente pedaladas. Portanto, não há fato para tirar a presidente da República dentro da Constituição brasileira. E, por último, eu conclamo os parlamentares: não permitam colocar nas suas biografias um golpe de Estado nessa democracia brasileira tão importante como construída pelo nosso povo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui no momento que eu considero histórico para quem participa